Olá, eu sou Henri Olivier. Nesse vídeo, nós vamos fazer um curso básico de Excel para você que nunca utilizou essa ferramenta na Microsoft. Bom, vamos começar o seguinte. Quando você abre o Excel, ele abre essa tela para vocês aqui. Vamos clicar aqui, dar 2 cliques em Novo para abrir uma pasta de trabalho em branco. Abrimos a pasta do Excel. Reparem que isso aqui, a pasta do Excel, é a parte principal. Nós temos aqui umas linhas de comando, né? Arquivo, página inicial, inserir. Conforme você for clicando aqui, ele vai abrindo outras opções, estão vendo? Aí, informações de gráficos, de tabelas, aqui layout da página, ele abre informações sobre temas, configuração de página e assim por diante. Essa é a página principal, é aqui onde nós vamos trabalhar. E aqui tem um conceito muito importante. Se você observar, as colunas elas são colocadas letras e nas linhas elas são representadas por números. Se você clicar a tecla de End e seta para a direita, você está indo para o final da sua planilha, cuja última coluna seria XFD. Se você apertar End, seta para baixo, ele vai para a última linha da sua planilha, que tem mais de 1 milhão de linhas. Estão vendo? Então, se você quiser voltar, por exemplo, para F5, eu posso dar aqui voltar para o início da planilha. Eu venho aqui, clico em End, seta para cima. Tá? É uma forma. Ou outra, eu poderia colocar F5 e coloco o endereço da célula que eu quero que ele pare. Eu quero que pare em A1. Pronto, ele pararia em A1, a célula 1. Vamos entender agora o conceito de célula. O que seria uma célula, na verdade? Bom, a planilha eletrônica ela lembra muito o jogo de batalha naval, onde você tem linhas e colunas. Era bem parecido. Então, para você portar uma célula, você na verdade vai fazer uma junção, né? É um conjunto de colunas com as linhas. Então, essa célula que vocês estão vendo aqui, o endereço dela é A1. E por enquanto ela está vazia, não tem nada escrito, tá vendo? E o que pode conter uma célula? Ela pode conter um número. Tá vendo? Se eu clicar agora em A1, ele mostra que A1 tem o número 100. Se você escrever aqui uma palavra em A1, dê um Enter, em A1, ó, então em agora tem a palavra Excel. E se você quiser fazer uma fórmula, você sempre começa com o sinal de igual. Igual, eu quero somar C2 mais D2. Pronto, essa seria uma fórmula que eu estou calculando, tá vendo? C2 mais D2. Se eu clico aqui e aperto F2, a tecla F2, ele mostra o resultado, tá vendo aqui, ó? Ele mostrou a célula C2 e D2 associada aqui. Se eu colocar uma fórmula aqui, um número aqui, 4, e aqui colocar o número 8, o resultado que deu, ele somou. Ele somou o quê? Ele quer que some o conteúdo da célula C2 com o conteúdo da célula D2. Ele fez essa soma aqui. E como que eu poderia representar esse bloco aqui? Não é? Esse bloco, na verdade, seria representado da seguinte forma. Ela começa na célula A1 e termina na célula D2. Tudo que estiver entre A1 e D2, esse grupo, faz parte dessa região, desse grupo. Tá ok? Essa forma de nós representarmos. Então, aqui poderia parecer igual ao quê? Igual a 1, 2 pontos, D2. Igual a 1, 2 pontos, D2. Tá vendo? Ele fez a marcação ali da região, ó. Mostrou ali a região. Ele reproduziu aqui no caso, tá vendo? Eu quero voltar para trás, quero desfazer isso. Você vê nessa setinha de desfazer a digitação, ó, e ele desfaz. Tá certo? Bom, então nós pegamos um conceito importante, que é o conceito de célula e o conceito de região. Então vamos aproveitar esse conceito e vamos trabalhar em cima de uma planilha. Eu vou chegar aqui, poderia dar aqui, arquivo, abrir, ou clicar aqui na minha planilha, curso básico de Excel. Mas como ela já está aberta, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, e já vou clicar direto na minha planilha. Abra a planilha que nós vamos trabalhar. É essa planilha que nós vamos trabalhar no nosso curso, nesse momento. Vamos supor que você é um professor, terminado o período, você vai passar a calcular as notas de todos os seus alunos. A primeira prova, com a nota da segunda prova, você vai fazer uma média aritmética, dividir por 2, e vai dar uma média. Então aqui você vai botar a fórmula aqui, ó. Aqui eu tenho as notas que já foram digitadas, tá? E os alunos estão aqui. E aqui tem a situação, ou seja, vamos criar um critério aqui. O critério será o seguinte: se a média for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Caso contrário, ele estará reprovado.
Esse é o critério que nós temos aqui nesse exemplo, ok? Isso eu vou mostrar para vocês mais tarde, como é que a gente faz isso, tá? Utilizando uma função chamada se, tá? Uma condicional. É bem interessante. Nós vamos focar aqui agora na fórmula. Bom, eu disse para vocês, eu tenho aqui a minha informação da minha planilha. Eu tenho diversas coisas. Eu posso pegar, por exemplo, aqui esse título aqui, clicar nesse pedacinho dele aqui, ele está no conteúdo da... Eu vou marcar ele aqui, ó. Marco ele aqui e vou botar ele aqui, ó. Pronto. Vou botar mais uma célula. Arrasto ele e jogo aqui, ó, na B1, pronto. Já fiz minha organização. Se você clicar aqui, clicar nessa seta aqui, ó, você bota negrito, ó, negrito, itálico, sublinhado. Você bota as várias funções. Eu posso desmarcando isso aqui. Então, dando uma formatação para ele, tá? Você pode mudar a cor, dizer que a fonte da letra aqui tá vermelha. Não, eu quero outra cor. Vamos botar preto, automático, tá preto aqui. Você pode alterar isso aqui, tá? Bom, então vamos imaginar aqui nossa planilha. Para calcular uma média, eu disse para vocês, né, eu boto o meu cursor aqui, eu quero calcular a média da Maria, que é o que? A nota 1 dela está na célula B4 e a nota 2 está na C4. Então, o que é a média? Eu diria que a média é o quê? É o somatório da B4 mais... Eu posso escrever ou clicar na célula também, tá vendo? C4. E vou dividir por 2 para calcular a média, não é isso? Bom, eu faria isso aqui. Nesse momento que você faz a média, ele deu uma média 11. Ué, mas tem um erro. Sim, tem um erro. E onde que está esse erro? Esse erro é o seguinte, veja só. Nas operações aritméticas, você vai perceber o seguinte, que as operações têm peso diferenciado em prioridade. Quando ele encontra uma divisão, ela é prioritária em relação à tua soma. Então, a primeira coisa que fez, na verdade, ele pegou o conteúdo da C4, que é 8, e dividiu por 2. Deu 4. Mais B4, que tem 7. 7 mais 4. Olha o 11 aqui. Então, nós explicamos esse resultado errado. Como é que nós vamos corrigir isso? Bom, eu venho aqui na minha fórmula e vou inserir parênteses. Então, nesse momento que eu vou inserir o parênteses, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai somar o que estiver entre parênteses. Ele vai somar 8 mais 4, tá vendo? 8 mais 4. E vai dividir por 2. Deu 7,5. Tá? Pronto. Agora, a grande vantagem que nós temos aqui de usar uma planilha eletrônica, Excel, em relação a um processo manual, é que se fosse processo manual, você teria que fazer o cálculo N vezes para cada aluno, entendeu? Na calculadora ou mentalmente, ou no papel, teria que fazer esse cálculo. Nesse caso, não, eu já defini a fórmula. E se os valores se alterarem aqui, ó, eu errei a nota, botei 8 aqui, ó, já está corrigido automaticamente. Se isso fosse feito no processo manual, você teria que refazer o cálculo. Tá vendo? Então, vou botar 7 aqui de novo, só para exemplificar. Vou botar o 7 aqui, ó. Pronto, 7. Botei o 7 aqui, tá com 7,5. Se você, em vez de você escrever 1 a 1 aqui, eu não preciso. Eu posso pegar eu boto meu cursor aqui, onde aparece aqui embaixo, ó, no canto inferior, e arrasto, ó. Então, nesse momento, ele vai copiando, replicando a fórmula automaticamente para as colunas de baixo. Então, ele replicou para a nota de Pedro e Carlos. E se você observar, reparem que ele foi corrigindo os endereços, tá vendo? B5 com C5, agora é B6 com C6, e assim por diante. Se você quiser fazer tudo de uma vez, basta você dar 2 cliques aqui, ó. E ele calcula tudo de uma vez, tá vendo? Então eu mostrei para vocês como fazer um cálculo, né? Agora, o Excel também, ele tem fórmulas, tem funções que nos facilitam fazer isso. Eu poderia, em vez de fazer B4 mais C4, eu poderia usar uma fórmula chamada soma. Como é que funciona isso? É igual, eu quero somar. Quem eu quero somar? Eu quero somar a região aqui, ó, de B4 a C4, estão vendo? B4 é C4. Se eu faço essa função de soma, ele só somou, ele não fez a média, né? Então ele somou, deu 15. O que eu faço aqui na minha fórmula? Venho aqui, ó, divido por 2. Pronto. Calculei aqui, ó, a fórmula de soma, tá vendo? Uma outra forma. Olha a forma anterior como é que estava aqui. Ainda não atualizei, tá vendo? As notas de Pedro para baixo não foram atualizadas, só a de Maria. Aqui eu já botei uma fórmula, então ao invés de colocar B5 mais 5, eu troquei isso aqui pela função de soma. Soma B4 C4 divide por 2. Dou 2 cliques e já reproduzi a fórmula para os outros, olha só, tudo com soma agora, tá vendo? Agora o Excel também, ele tem uma função de média aritmética, que é essa aqui, ó. A função, eu escrevo média,
Repare que quando você for escrevendo média, ele já abre para você as várias funções que ele te oferece, ó. Tá ok? E você complementa com parâmetro. Média, média de quem? Repare que ele mostrou, ó, média de número 1, número 2. Eu quero calcular a média dessas duas notas da Maria. E vem aqui e fecha, ó. Calculou 7,5. Então repare que aqui eu tenho a fórmula agora de média, tá vendo? A média aqui, a anterior que era a soma, ó. E vem aqui e vou replicar, dou 2 cliques, ó, e agora ele corrigiu automaticamente. Estão vendo? Ele fez essa correção. Vamos supor, então, bom, então já calculei a nota de cada aluno. E aquilo que eu mostrei para vocês. Se precisar melhorar a nota, eu lancei nota errada, você pode corrigir. Tá vendo? Vou corrigir aqui. Repare que aqui tem casa decimal, tá vendo? Casa decimal. Uns tem, outros não. Eu posso criar uma formatação que diga o seguinte, olha só. Eu quero formatar isso aqui, sem casa. Se eu clicar nesse botão aqui, em números, eu tirei a casa decimal. Aqui, ó, botei com uma casa decimal. Se eu clicar mais aqui, ó, são 2 casas decimais. Vou apertar esse outro botão para diminuir casas decimais, ó. Deixei com uma casa decimal. Bom, essas são as notas que nós temos aqui até o presente momento. Vamos supor que nós quiséssemos agora ter uma noção do seguinte. Qual foi a média da turma? Né? Então eu vou botar aqui, clicar aqui embaixo. Ó. Vamos clicar aqui embaixo. Eu vou botar aqui, ó. Média. Média da turma. Média geral da turma. Uma fórmula que nós poderíamos fazer seria o quê? Igual D4 mais D5 mais D6 mais D7 mais D8 mais D9 dividido por 6. Por 6 alunos. Né? Poderia fazer essa fórmula. Né? Ok? Dividido por 6. E teria que colocar entre parênteses para não dar aquele erro. Mas eu mostrei para vocês que existe uma função que já me calcula a média. Então como é que eu resolveria isso? Eu colocaria a média. Média de quem? Do primeiro aluno. Quem é o primeiro aluno? É Maria. E onde é que está a nota dela, da média dela? Está em D4. Então vem aqui em Maria, ó. Eu marcaria Maria aqui, ó. D4. Repare que já botou aqui, ó. E vou descendo até aqui, ó. Até D9. E fecho o parênteses, ó. D4, 2 pontos. Não, você pode escrever aqui, né? A parênteses D4, 2 pontos, D9. Calculei a média. Qual é a média da turma? 7,3. Essa é a média da turma. Tá certo? Então calculamos aqui a média da turma. Agora vamos aproveitar, vamos o seguinte, vamos ver a maior nota. Qual foi a maior nota? E eu quero saber qual foi a menor nota também da turma. Eu quero ter essa informação aqui no meu relatório. Vamos imaginar isso aqui. Existe uma função no Excel para te mostrar o maior valor, né, daquele intervalo. Então eu vou botar aqui, ó, maior, vou botar máximo, é o máximo de quem? Eu quero saber o maior valor disso aqui. Então, máximo desse intervalo todo, ó, de D4 a D9. Qual é o máximo dele aqui? 8,3. 8,3. Quem foi que tirou 8,3? O Carlos. E qual foi a menor nota? Eu venho aqui e vou colocar mínimo. Mínimo no mesmo intervalo. E venho aqui, calculei 5,5. Quem foi que tirou a menor nota? Foi o José. Esse caso aqui. Tá vendo? Vamos supor... outra coisa importante. Você pode também, por exemplo, eu tenho aqui a coluna 10. Se eu quisesse, eu poderia retirar essa linha. Como é que eu faço? Eu clico com o botão na direita, ó, e venho aqui e mando excluir essa linha. Ó. Excluir a linha, tá vendo? Quero desfazer isso aqui para vocês. Desfazer isso aqui, pronto. Vamos supor que você tivesse incluído depois, para incluir um outro aluno. Vamos botar aqui então. Aí o Pedro, João. Vamos botar o João. O João aqui. Pronto. O João. Vamos dar uma nota para o João aqui, ó. O João, ele tirou 7 aqui. E tirou 8 aqui na segunda nota. O que ele fez aqui, ó? Ele já chegou, calculou aqui para você a fórmula do João, ó, de B10 a C10. E se você observar aqui, o que ele fez aqui? Na hora que eu inseri essa nota do João aqui, ele automaticamente já botou a média de D4 a D10. Isso é importante você observar também, ó, média de D4 a D10, tá vendo? Inclui mais o aluno aqui. E aqui é a média. Eu poderia pegar esse pedaço aqui, marco esse pedaço aqui e faço o seguinte, ó, clico aqui nesse ícone de cor de preenchimento, ó, só para chamar a atenção aqui, para destacar isso aqui, ó. Para separar, tá vendo? Uma separação, uma formatação. Outra coisa, média. Eu podia colocar aqui média
da turma. Quando você escreve média da turma, o que aconteceu aqui? Parece que a média da turma também entrou na célula B11. Mas se você observar, o A11 tem a média da turma. Na célula B11 ela está vazia. Como é que eu posso resolver isso aqui? Eu posso chegar e arrastar, ó. Tá vendo? Você arrasta, ó. O tamanho que você quiser aqui. Mesma coisa aqui em situação, ó. Vem aqui, abre aqui, ó. Então nós observamos aqui, ó. Botamos aqui em casa decimal, melhorei esse meu processo aqui. Então observamos aqui a nossa primeira planilha. Calculamos essa média, mostrei para vocês como a gente faz um cálculo, como se faz cálculo, como se usam algumas funções. Então hoje nós estamos encerrando a primeira aula do nosso curso, tá? Na parte básica. Vamos ficar por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço. Olá! Vamos dar continuidade ao nosso exercício. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que nós faremos um gráfico aqui em relação às informações da nossa planilha de notas do exercício anterior, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que nós faremos, nós vamos marcar aqui, ó, o nome, nota 1 e a média. Eu marquei essa área da planilha. Venho aqui na opção de inserir e vou clicar aqui na parte de gráficos, aqui em coluna, tá vendo? Clico aqui, ó. E vou clicar na primeira coluna 2D que tem aqui. Cliquei, eu venho, título de gráfico. Vou colocar aqui ao lado, ó, só para mostrar para vocês. E aqui tem as opções, tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Só um pouquinho mais, pronto. Eu tenho aqui elementos de gráfico. Se você clicar aqui, eu tenho, por exemplo, linhas de grade. O que ele faz? Ele desmarca a linha de grade para vocês, tá vendo? Ele tira a linha de grade para vocês. Tá? Marquei aqui, linha de grade. O que eu tenho aqui? Eu tenho também rótulo de dados, que são as notas. E você pode colocá-la, quando você marca, elas apareceram. Você pode colocá-las no centro, tá vendo? A base interna, extremidade interna, extremidade externa. Vou botar no centro, deixei aqui no centro por enquanto. Tá? Então você pode colocar essas informações aqui. Eu vou tirar o rótulo de dados. Mas é a forma que você pode trabalhar. Tem títulos de eixos também. Você pode botar título aqui, por exemplo, título de eixo. Eu posso clicar aqui e botar aqui notas. São as notas, tá vendo? Tem título de eixo aqui. Isso aqui eu não vou botar informação nenhuma, tá vendo? Deixo aqui só as notas. Deixei aqui o título de eixo. Você tem uma outra opção também no seu gráfico, que seria o seguinte. Veja que você tem um filtro aqui. Se você filtrar, eu posso, de repente, eu só quero ver as notas, não quero ver a média. Eu venho, desmarco a média e mando aplicar. Aí ele vai mostrar só a nota 1 e a nota 2. Tá vendo? Ele mostra só a nota 1 e a nota 2 dos seus alunos. E você consegue ver a evolução. Quem foi melhor na primeira ou na segunda prova. Você vê a evolução de cada um desses alunos aqui. Tá? Alguns foram melhores na primeira, como a Júlia, o Rui, e outros foram melhores na segunda, como Maria, o Pedro foi a mesma nota, tá vendo? O Carlos foi melhor, o José foi melhor e o João foi melhor aqui na segunda nota. Não, eu não quero ver a nota, agora eu só quero enxergar a média, só a nota da média que me interessa. Eu venho aqui, desmarco nota 1, desmarco nota 2 e mando aplicar a nota. Você manda aplicar a nota, tá aqui a nota de cada um dos seus alunos aqui. Que seria a média, na verdade, né? A média dos seus alunos aqui. Então, e isso influencia, porque está totalmente atrelado ao teu gráfico. Ou seja, se você mexer em alguma nota aqui, tá? Se o José tirou 7, não foi 6, repare que a nota do José já foi corrigida aqui, tá vendo? E automaticamente o seu gráfico é corrigido. Então você mexeu na planilha, instantaneamente o seu gráfico ele vai refletir esse novo resultado. Tá? Então é só para vocês terem uma ideia que dá para fazer gráficos também em cima das nossas planilhas. Uma informação muito importante. Bom, por hoje então encerramos essa lição. Tá? E na próxima lição eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve a função situação, aquela coluna de situação, com a função ser. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Grande abraço. Nós vamos agora para a nossa terceira aula.
Eu vou mostrar para vocês aqui. Repare que tem planilhas aqui. Eu vou mudar esse nome aqui para aula 3. Ó, botão na direita, ó. Mando renomear e vou escrever aula 3. Pronto, deixei aqui. Mostrei para vocês. A gente vai poder criar mais de uma planilha, tá? Basta clicar em mais, você cria planilha, ó. Abrir uma planilha vazia, tá vendo? Eu vou salvar um arquivo com várias planilhas. Aqui é a aula 3. Volto para cá para a aula 3. Então, na aula de hoje, que eu vou mostrar para vocês a função se, é uma condicional, né? E com isso, para resolver um problema que nós temos aqui, qual é? A partir da nota do aluno, se for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Caso contrário, eu quero que escreva reprovado. E como é que a gente faz isso? Da seguinte forma. Primeiro se bota igual a função se. No se você vai fazer uma pergunta. Ele tem um teste lógico. E qual é essa pergunta? A pergunta é o seguinte. Se a média de 4 for maior ou igual, aqui ó, maior ou igual a 7, tá? Então é de 7 para cima, de 7 até 10, você vai escrever aprovado. Eu vou botar aspas aqui, ó, aprovado. Opa, aprovado, ponto e vírgula. Esse aqui são os nomes, tá vendo? Então, se isso aqui é verdade, se isso aqui é verdadeiro, eu faço isso. Se isso aqui for falso, eu faço a outra opção. Ah, se D4 é maior ou igual a 7, eu boto aprovado. Se não, eu vou escrever o quê? Reprovado. Fecho aspas aqui e vou fechar o parênteses. Tá aqui, ó, aprovado, ó. Tá? E aquele caso, pronto. Como é que tá a fórmula aqui, ó? Se D4, quer ver? Se D4 é maior ou igual a 7, se isso aqui é verdade, ele faz isso. Se isso aqui é falso, ele faz isso. Então ele compara D4 e vê. Se for maior que 7, ele vai escrever aprovado. Foi o que ele fez, ó. Eu clico aqui e vou replicar a fórmula até aqui, ó. Pronto. E eis que surgiu um reprovado, tá vendo? Foi a nota do José. Tá? Ficou com média 6. E para poder ser aprovado tinha que ser nota 7. Tá? Então essa é uma função. Essa aqui é como a gente utiliza a função C. Tá? Ela é muito útil, gente. Ela é muito útil na utilização de planilhas. Tá? E, mais uma vez, defini uma vez a fórmula, repliquei e acabou. O sistema vai me dizer se está aprovado ou reprovado. Em questão de pouco tempo. Ok? Bom, com isso aqui terminamos a aula de hoje falando sobre a função se. Tá? Um forte abraço e até a minha próxima aula. Um abraço, gente. Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula. Bom, o que nós faremos hoje aqui? Vamos dar uma pequena recordada. Nós tínhamos essa planilha, né? Calculamos a média, uma função de média, e aqui nós determinamos se o aluno estava aprovado ou reprovado através da função se, né? Que eu mostrei para vocês. E aqui nós colocamos uma média, né? Nós tínhamos um cálculo de média, o maior valor e o menor valor da turma, né? E fizemos um gráfico de média aqui ao lado. O que eu quero fazer agora na aula de hoje? Nós vamos trabalhar em cima da situação. Eu quero saber, na verdade, qual o percentual de alunos aprovados e reprovados. Esse é o meu objetivo. Como nós faremos isso? Bom, vamos criar aqui situação. Vamos criar aqui rapidamente um relatório. Situação, ou ele está aprovado, o aluno está reprovado. Reprovado. Aqui eu quero a quantidade, né? A quantidade. E nessa célula eu vou colocar o percentual. Vou aproveitar e fazer uma formatação aqui. O que eu faço? Vou marcar essa área. Eu vim aqui em fonte, clico aqui no botão e vou botar todas as bordas. Ele gerou todas as bordas. E vou centralizar. Marca essa área aqui, ó, com o botão da esquerda do mouse. Marca essa área e vou aqui alinhar, botar tudo centralizado. Pronto. Agora vamos fazer o cálculo. Então eu quero saber quantos alunos foram aprovados nessa relação aqui. E como é que eu faço isso? A gente vai usar a seguinte função, igual conte.se. O que ele faz aqui? Conte.se só vai contar se. Então o primeiro parâmetro é o intervalo que eu quero aqui, ó, ponto e vírgula. Eu quero que ele conte nesse intervalo aqui de A4 é 10, a informação
aprovado. Eu vou escrever com aspas aqui, informação aprovado. Pronto, ele fez. Ok? Então veja aqui. O que ele faz a função conte-se? Ele vai contar nesse intervalo aqui, se for aprovado, ele vai contabilizar. É o que ele fez, então ele contou. Bom, eu posso chegar aqui agora, o que eu faço? Vou pegar essa fórmula aqui e vou colocar. Não, vou escrever de novo. Vou fazer de novo. Igual conte.se de quem? Na verdade, eu vou. Então, esse intervalo aqui, ó. Dia 4/10, né? Ponto e vírgula. E vou escrever o que agora? Aqui vou escrever reprovado. Então, ele vai me contar. Se encontrar reprovado naquele grupo, ele vai contar quantas vezes ele encontrou. Uma vez. Tá vendo? Perfeito. Então, ele tem aqui, ó, quantidade de aprovados e reprovados. Veja só. Bom, aqui eu quero calcular agora o percentual. Como é que nós vamos resolver isso? Através de uma regra de 3. Primeira coisa, eu vou pegar o número de aprovados e vou dividir pelo número total de alunos. E onde eu encontro esse total de alunos? Aqui nas duas células, olha. Basta somar essas duas células. Se eu somar o aprovado com o reprovado, eu tenho o total de alunos. Então, como é que seria a fórmula? Igual, vou botar B16, né? Dividido pela soma de quem? De B16, B17. E vou multiplicar por 100. O símbolo de multiplicar é o asterisco. Multiplicar por 100. Pronto. Calculei aqui, ó. Pronto. O que eu vou fazer agora? Bom, já calculei aqui a minha fórmula para a quantidade de aprovados. 85,7%. Agora eu pego essa fórmula e vou replicar. Quando eu repliquei, ele gerou um problema. 100%? Você não é aprovado? Não, isso está errado. E onde é que está o erro? O que ele fez aqui? Quando eu fiz a cópia, reparem que ele marcou de B17 até B18. Ele marcou desse pedaço aqui, ó. Desculpa. Ele marcou desse pedaço aqui, ó. De B17 a B18. Essa conta que ele fez. Tá ok? Então, ele fez aqui. Então, o que você poderia fazer? Eu poderia chegar aqui, ó. Chegar e poderia corrigir na fórmula aqui, botar B16 e aqui B17. Mas existe uma outra forma de você fazer isso. Eu vou ensinar para vocês agora. Como é que a gente faz isso? Onde está B16 e B17, eu vou chegar e vou marcar essa região aqui, ó. Eu marco essa região de B16 e B17. E vou clicar na tecla F4. Quando aperto F4, o que ele faz? Ele bota um cifrão antes da coluna e um cifrão antes da linha, tá vendo? E preserva isso da B17, é a mesma coisa. O que significa isso? Ele congelou essas informações. Então, na hora que eu copiar, ele vai preservar o B16 e o B17 com um cifrão na frente dessas informações, dessa região. Tá? O que eu faço agora? Eu vim aqui e copiei a fórmula. Ó. Pronto, resolvi o problema. Ó. O que ele fez agora? Ele copiou. Reparem que ele atualizou aqui. Aqui era B16, né? Ele atualizou para o B17, mas ele congelou ó, o B16 e o B17. Ele preservou aquele intervalo. E multiplicou por 100. É o asterisco vezes 100. Bom, ótimo. Resolvi meu problema. O que eu faço aqui agora? Eu venho aqui e quero botar uma casa decimal. Como é que nós faremos isso? Aqui em número. Ó. Eu venho nessa opção, diminuir casas decimais. Clico 1, 2, 3, mais uma. Deixei com uma casa decimal. Perfeito. O que nós faremos agora? Vamos aproveitar, vamos fazer um gráfico aqui. Então, como é que eu faço um gráfico? Pego um gráfico aqui, entro na opção de inserir, venho aqui no gráfico de pizza. Se botar pizza 2D, por exemplo, peguei essa pizza 2D aqui, marquei aqui, ó. Coloquei aqui. Está aqui meu gráfico. Tá? Se eu quiser depois o rótulo de dados, ó, aqui eu tenho a quantidade. Ó. Aqui onde você quiser colocar. Ó. Extremidade externa, extremidade interna. Tá vendo? Vamos botar na externa. Pronto. Está aqui. E se você botar o cursor aqui, em cima da informação, olha o percentual aqui. Ó. 14% aqui e aqui 86%. Ele arredondou, né? Ele fez um arredondamento aqui. Nesse caso. Tá certo? E gerou esse gráfico para vocês, tá? De aprovado e reprovado. Bom, com isso fechamos essa lição de hoje, tá certo? Um forte abraço e até a minha próxima aula.
Olá! Nós vamos agora para a nossa quinta aula. E antes de falarmos sobre filtro, que vai ser o assunto de hoje, eu quero mostrar para vocês um pouco mais da função se, né? Com esse exemplo que nós vamos ver aqui agora, certo? Então vejamos aqui. Vamos imaginar que nesse exemplo aqui, eu tenho aqui a informação de A, aqui eu tenho uma nota de A. A tem o número 10 e o B, número 8. O que eu quero colocar aqui? Ó? Eu quero fazer um comparativo. Eu quero saber o seguinte, se o A for maior que B, eu quero que ele bote aqui o sinal de maior. Se o A for menor que B, eu quero que ele bote o sinal de menor, fazendo a comparação entre essas duas informações aqui. Ó. Bom, como é que a gente faz isso aqui? Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos usar a função se, né? Eu quero fazer isso aqui. Então, eu vou botar aqui, igual se A2 for maior que B2, ponto e vírgula, eu quero que ele bote o sinal de maior. Se não, o sinal de menor. É isso que eu quero que ele faça. Opa! O que ele fez então aqui? Então vamos ver de novo aqui, entender essa lógica, né? Ele diz o seguinte, a função C, como é que funciona? Ele primeiro, nessa primeira parte aqui, ela tem a condição, né? Então ele está perguntando o seguinte, A2 é maior que B2? Se isso é verdadeiro, eu vou fazer isso aqui. Então, e se isso aqui for falso, eu vou fazer essa segunda opção aqui. Essa casa aqui é a resposta do verdadeiro para essa condição. Essa segunda aqui é a resposta falsa para essa condição. Então, se isso aqui é verdade, eu faço isso, a primeira casa. Se isso aqui é falso, eu faço a segunda casa. Perfeito. Botou A maior que B. 10 é maior que 8, é verdade. Vamos botar 15 aqui. Se eu coloco 15 aqui, o que ele fez? Ele colocou A menor que B. Tá perfeito. Agora vamos analisar o seguinte. E se eu fizer isso aqui? A menor que B? Isso não está certo. Repare que os números são iguais, né? Aqui deveria ser igual. Mas por que não aparece igual? Porque eu tenho que mexer nessa função. Reparem só que com uma pergunta só, uma condição só, ele não me satisfaz as três condições possíveis nesse exemplo aqui. Quais são? A primeira, o A pode ser maior que B. A segunda, o A pode ser menor que B. E a terceira, se não for uma das duas coisas, o A é igual a B. Então, faltou essa terceira opção aqui que nós levamos em conta nessa função, né? Então, vamos ver aqui. E como é que nós resolveríamos isso aqui? Então, vejam o seguinte. Nós vamos precisar fazer uma modificação nesse exercício. De que forma? Essa aqui, se A2 é maior que B2, é verdadeiro. Eu preciso, na verdade, para poder pegar essas três condições, eu tenho que fazer, na verdade, duas perguntas. A pergunta seria o seguinte, A é maior que B? Não. Então, A é menor que B? Não. Pô, mas se ele não é maior, ou ele também não é menor, então ele só pode ser o quê? O igual. Né? Nas duas negativas, a terceira opção apareceria. Então, veja só, o que eu tenho que fazer aqui? Eu mostrei para vocês que a condição está aqui, né? Igual, primeiro a condição, o verdadeiro é esse é o falso. Aqui, na opção do falso, para poder resolver, eu preciso fazer de novo uma nova pergunta. Então, o no falso, eu tenho que eu preciso voltar a perguntar. Então, eu vou perguntar o seguinte, ó, se A2 for menor que B2, né? O que eu faço aqui? Ponto e vírgula. Vou botar aqui o sinal de menor. Agora, se essa condição for falsa, eu tenho que botar o sinal de igual. E fecho um segundo parênteses aqui. Olha o que ele fez aqui. Botou igual, está vendo? F2. Vamos entender então esse caso aqui. Como é que funciona? Olha só. O que ele fez aqui? Né? Se A2 é maior que B2, ele bota o maior. Sim, é verdade, então bota maior. Não, não é verdade. Ah, não é verdade? Então eu vou te perguntar de novo. A2 é menor que B2? Se for verdade, eu boto menor. Se isso aqui for falso, eu boto igual. Foi o que eu fiz, ó. Tá? Se você então voltar a mexer aqui, ó, A menor que B,
A maior que B, desculpe, A maior que B, na verdade é verdade. Isso é verdadeiro, né? Porque aqui o número 15, agora eu botei 20, tá vendo? A é menor que B, porque eu comparei 15 com 20. Tá vendo? O número que você colocar aqui, 100. Vou botar aqui. Bom, 19, pronto. 19. 19 é menor que B. Se eu botar 15 aqui, a maior é B. E se eu botar 15 nos dois, A é igual a B. Tudo bem? Então, isso é para mostrar para vocês, né, que eu posso, dentro de uma condicional, né, colocar um outro se, uma outra função se, seja no verdadeiro ou seja no falso. Tá? Foi o que nós fizemos aqui. Então, se A2 é maior que B2, então tudo bem. Então ele é maior. Não, ele não é. Então eu pergunto de novo. Então A2 por acaso é menor que B2? Se isso for verdade, ele é menor. Se não for, ele é igual. E com isso a gente consegue amarrar as três condições. Tudo bem? Então eu mostrei para vocês aqui essa função aqui C. O que eu vou fazer agora com vocês? Eu quero mostrar para vocês, nesse exercício de hoje, né, como utilizar a parte de filtros. Vou fazer um filtro para mostrar para vocês. Primeiro é o seguinte, eu disse para vocês que eu chego aqui, ó, arquivo, vou salvar, né? Salvar como? Quando salvar, eu quero salvar com essa planilha, né? Vou salvar essa minha planilha aqui, vou dar um nome para ela e salvo, tá? Eu já salvei porque ela tem um nome aqui, ó, curso básico de Excel, já tem um nome aqui. Se eu colocasse aqui arquivo, salvar como, ele me pediria, vou colocar onde? Eu vou colocar na máquina, né? No meu computador, daria um nome aqui, um outro nome aqui para o arquivo e mandaria salvar, tá certo? Essa setinha aqui me faz voltar. Bom, deixa eu voltar aqui para o início da minha outra pasta. Repare que dentro de uma planilha eu posso ter várias pastas, tá vendo? Então a primeira pasta é a aula 5, eu tenho essa aqui como planilha 1, que é onde fiz esse exercício, que eu posso mudar o nome, né? Botão da direita, renomear, eu vou chamar de função se, que seria a parte 2, né? Função se que eu mostrei para vocês, de uma forma mais completa. Eu vou copiar. Como é que eu faço para copiar? Eu vou copiar. Deixa eu criar mais uma pasta. Para criar mais uma pasta, uma nova planilha, o que eu faço? Eu clico mais aqui, ó. E você pode arrastar, tá? Veja que eu arrastei. Eu vou deixar aqui, ó. Volto para a aula 5. Eu vou copiar, eu vou marcar esse pedaço todo aqui que nós estamos vendo. Vou dar um Ctrl C. Estou copiando. Vou para a planilha 2. E aqui eu vou colar. Vem aqui, ó. Colei. Tá? Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Botar um tamanho um pouquinho maior. Bom, pronto, aqui tá bom. E mostrei para vocês que isso aqui ficou tudo... Como as informações estão em letras maiores, elas acabaram ocupando, né, o espaço. Como é que eu faço para organizar isso aqui? Ó? Eu posso marcar tudo isso aqui. Eu vim aqui entre o E e o F e vou dar 2 cliques. Ó. Deixa eu marcar aqui. Marquei tudo aqui. Ó. Pronto. Ajustei. Deixa eu fazer uma formataçãozinha aqui. Eu marco aqui, ó, em fonte, marquei aqui. Ok, aprovado. Deixa eu só centralizar um pouquinho também. Vamos centralizar isso aqui, ó. Eu vou centralizar, pronto. Para dar uma organizada. E aqui eu vou colocar uma casa decimal em todos eles. Eu venho aqui, ó. Uma casa decimal em todos eles. Pronto. Deixei organizado. Agora vamos iniciar então. Como é que eu faço para fazer um filtro? Vamos imaginar que eu tivesse uma relação dessas informações. E eu quero captar algumas informações, filtrar algumas informações. O que eu venho? Eu vim aqui em edição, classificar e filtrar. Ó. Eu vim aqui, eu quero filtro, tá vendo? Eu pego o filtro. Falta uma coisa importante aqui. Eu marquei a minha planilha, ó. Marquei a minha planilha. Eu aqui, classificação de filtro. Vou filtrar. Pronto, filtrei. O que ele fez? Ele fez essa marcação aqui em cima de filtro, tá vendo? E vamos supor o seguinte, eu só quero agora... Então ele marcou um filtro para cada uma dessas colunas. Eu quero enxergar... E quando eu abro aqui, o que ele mostra? Ó, selecionar aprovado, reprovado e selecionar tudo. Eu quero pegar só os aprovados. Eu clico só em aprovado e dou OK. Ele só vai filtrar as informações dos aprovados, tá vendo? Não, eu quero que ele me mostre agora só o reprovado. Eu marco reprovado e desmarco aqui, ó. OK.
Ele me mostra só a informação do reprovado. E eu poderia fazer combinações também, tá? Por exemplo, eu chego aqui, ó, aprovado, tá? Aprovado aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu queira pegar os aprovados, mas eu quero aqui os aprovados com notas superior, maior ou igual a 8. O que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui na informação de média, ó, e repare que tem aqui filtros de número. E eu posso fazer o seguinte, ó. É maior, é igual. Ele tem várias opções. É igual, é diferente, é maior ou igual. Eu quero maior ou igual. Maior ou igual ao quê? Aí ele abre essa tela, essa linha para vocês. É maior ou igual ao quê? É maior ou igual ao número 8. Ó. Então, do 8 em diante ele vai filtrar. Então ele só pega. As pessoas aprovadas com nota acima de 8, maior ou igual a 8, foram o Carlos e a Júlia. Tá vendo? Eu peguei isso aqui. Então você pode utilizar esse filtro aqui dessas informações, tá? E aqui eu vou pegar tudo de novo, ó, selecionar tudo, ok. Aqui também eu quero selecionar tudo. Marca aqui, ó, selecionar tudo, ok. Tá certo? E poderia também fazer o seguinte, marcado isso aqui, eu poderia chegar aqui também e mandar classificar. Quer ver? Vamos classificar pela média aqui, ó. Tá vendo aqui? Classificar do maior para o menor. Aí eu clico aqui, ó, na média. E ele fez a classificação por média, tá vendo? Da maior nota para a menor nota. Para desfazer o filtro, como é que eu faço? Eu marco isso aqui. Eu venho aqui classificar filtro. E desmarco. Desfiz o filtro. Ok? Então, só para recordar. Então, para marcar o filtro, como é que eu faço? Eu marco isso aqui. Clico em filtrar. Vem um filtro aqui. Pronto. Deixei a informação preparada para ser filtrada. Certo? Venho aqui, vou renomear. Eu vou chamar isso aqui de filtro. Pronto. E com isso encerramos a aula de hoje. Tá? Meus amigos, até a próxima aula e um forte abraço. Olá, seja bem-vindo à sexta aula. Eu sou Henri Olivier e hoje nós vamos ver uma função muito importante do Excel, que é a PROC-V. É uma função muito útil. E ela serve para quê? Você quer fazer uma pesquisa em um determinado local, uma tabela, e você quer buscar uma informação. Você está procurando uma informação. Você vai trazer aquela informação. Então, é essa a finalidade da PROC-V. E como é que vamos utilizá-la? Vou mostrar para vocês. Eu tenho uma planilha cujas colunas são vendedor, o produto que ele vendeu e a quantidade. Só que aqui eu quero colocar o valor unitário de cada produto, tá vendo? E depois eu quero que ele me calcule o total. O valor unitário, na verdade, ele está onde? Ele está aqui nessa outra tabela, ó, tabela de preços de produtos. Tá vendo? Tem o produto, estão aqui, e ao lado eu tenho o preço unitário de cada produto. Então eu quero buscar, eu vou pesquisar essa tabela, comparar essa informação, essa coluna, mas eu quero buscar esse valor aqui. E como é que nós faremos isso? Através da função PROC-V, igual PROC-V. Qual o valor procurado? Eu quero procurar aqui, ó, o B2, o mouse. Onde você quer pegar isso aqui? Na tabela de produtos. Eu venho aqui, clico na tabela de produtos, vou lá, marco a tabela de produtos. Eu já vou aproveitar, ele marcou aqui, ó, tá vendo? B2, tabela de produtos, dia 1 até B5. Mas nesse momento, o que eu quero fazer? Eu quero, na verdade, vou dar um F4 para congelar. Tá vendo? Ele congelou aqui. Perfeito. Então, na hora que eu copiar, ele não vai alterar. É esse intervalo que eu quero que ele pegue. Qual a informação que eu quero buscar? Tem que coluna, tá? Ele está, na verdade, na coluna 2. Ó. A coluna 1 diz respeito ao produto e a coluna 2 ele tem o preço unitário. Então, eu vou colocar a coluna 2. E o último parâmetro é falso verdadeiro. Ou seja, se eu boto verdadeiro, significa que eu quero pegar um valor aproximado, algo próximo. Agora, se eu coloco falso, tem que ser exatamente a informação correta, exata. Tá? Então, o nome tem que ser escrito correto, tem que ser mouse, do jeito que está aqui. Se tiver escrito de uma forma diferente, ele não vai achar. Então, eu vou marcar aqui falso. Ó. Escrevo falso e vou fechar minha função. Então, Enter, pronto. E já fez a atualização. Ó. Tá vendo? Ele fez a atualização, já fez a correção aqui. Opa, faltou mais um só. Deixa eu baixar mais um, pronto. Vamos tirar a dúvida. O micro tem o valor dele, está dizendo que é 2.500. É isso mesmo? Se você na tabela, olha só, 2.500. O mouse é 110, impressora 500. Tem que ter impressora. O valor dela unitário é 500. E o teclado 120. Se você olhar aqui, ó, teclado 120.
E detalhe, se eu chegar na minha tabela agora e corrigir, eu vou colocar o valor aqui é R$100, não é mais 110. Se você for agora olhar a sua planilha, ele já atualizou. Tá vendo? Pegou correto aqui com o PROC-V. Então, qual é a sintaxe do PROC-V? Vamos já analisar aqui. Eu clico aqui com F2. O PROC-V ele é feito de quê? Eu quero pegar essa informação, que é o produto B2, aonde? Na tabela de preços, de A1 até B5, que é aquela tabela que nós temos aqui. Ele foi lá buscar. E que informação eu quero que ele traga quando ele encontrar? Eu quero que ele traga da segunda coluna. E o falso por quê? A informação tem que estar escrita exatamente igual. Tá? Se tiver diferente, ele não vai trazer, ele não vai reconhecer. Por isso que eu botei falso. E dei enter aqui. E agora, como é que eu faço o cálculo por esse total? Bom, agora eu vou só multiplicar a quantidade que cada vendedor vendeu, pelo seu valor unitário. Aqui, ó, seu valor unitário. Eu venho aqui, copio a fórmula até aqui. Pronto. Então tem todos os valores. E aqui eu quero colocar o quê? Eu quero colocar o somatório. Se eu clicar aqui, ó, que é a função soma, né? Igual soma. Olha a função soma aqui. Eu clico soma, aqui nesse somatório. Soma de E2 é 11 e o valor está aqui. Vamos dar só uma formatação aqui. Aqui, eu clico aqui em números, tá vendo? Eu vim aqui em moeda. Vamos botar em moeda, formato moeda. Tá aqui, ó. Então, ele deu para cada vendedor quanto foi a venda por produto de cada um deles. E aqui nessa última coluna ele colocou o quê? O valor geral, né, das vendas de todos os vendedores. Tá certo? Então, essa é a função PROC-V. Tá? É bom que vocês conheçam porque ela é muito importante. Bom, então, por hoje estamos encerrando aqui. Desejo aí um forte abraço para vocês e até minha próxima aula. Olá, seja bem-vindo na minha 7ª aula. E hoje eu vou mostrar para vocês duas funções, a função soma-se e soma-sis. Bom, vamos começar então com soma-se. Estou aproveitando aqui o exercício do PROC-V que nós vimos na aula passada. Né? Tem o vendedor, o produto, a quantidade vendida, aí nós achamos o valor unitário de cada produto e fiz o cálculo aqui total. E aqui tem o meu total. Bom, aqui na verdade eu quero agora ter a visão de venda total por vendedor. E como é que eu faço isso? Então eu venho aqui, ó, eu vou usar a função igual, soma-se, só vai somar se nesse intervalo aqui, ó, já marcou de A2 a 11, eu vou dar um F4 para fixar esse intervalo todo, ponto e vírgula. Qual é o critério? Quem eu quero pegar? Eu quero que ele pegue para Ana. Tudo bem. E qual é o intervalo da soma? É esse aqui também, ó. Marquei o intervalo total, vou dar um F4 para fixar. E vem aqui, ó, pronto. Achei 12.600 para Ana aqui, o total de vendas dela nesse período. E vou para todos os vendedores. No total aqui, como é que a forma do total é a soma, né? Nós viramos aqui na soma. Então tem aqui a soma, ó. Soma de J2 a J15. Se você observar o valor, está aqui, ó, 61.400, como está aqui, ó. Vamos fazer uma formatação também, aqui, em formato de moeda. Pronto, está aqui, ó. Fechamos, então, a fórmula de soma-se. E como é que fizemos isso? Então, só para recordar, F2. A fórmula é o seguinte, soma-se de quem? Do intervalo que eu quero, de A2 a 11, está aqui, ó, A2 a 11. Quero pegar quem? Qual é o critério? I2. Então, eu vou somar se nesse intervalo encontrar Ana, e eu quero que ele pegue que valor para somar? A coluna do total, de A2 a 12. Então, onde tiver Ana aqui, ele vai pegar o valor da venda total dela e vai somar, vai contabilizar. Foi o que ele fez para cada um deles, tá vendo? A mesma coisa foi feita para o de baixo, ó. Foi atualizado. Mas eu vou aproveitar esse exercício, eu vou mostrar um outro recurso para vocês que também eu acho interessante. É que você, na verdade, aqui nós tivemos que amarrar esse intervalo todo, né, com F4. O Excel ele me possibilita dar nome a células ou regiões. Então imagine o seguinte, vamos supor que eu pudesse pegar esse intervalo aqui, ó, e com o botão da direita, pego o atalho, vem aqui, ó, em define nome. Define nome. E vou chamar esse pedaço aqui de vendedor. Então, esse pedaço aqui, na parte de trabalho aqui, tá vendo? Ele vai entender que é o vendedor. Se você botar o cursor aqui e marcar esse intervalo agora, olha que aparece aqui, ó, vendedor. E eu vou aproveitar, vou fazer a mesma coisa aqui no total, ó. Eu vou botando à direita,
definir um nome para ele, né? E deixar como total. Pronto, ok, total. Aqui, pronto. O que eu poderia fazer nessa fórmula agora? Ao invés de colocar um intervalo de A2 até A11, fixar, aqui eu chamaria de quê? Vendedor. Vendedor. E esse pedaço aqui, ó, eu chamaria de total. Repare que quando eu faço isso aqui, ele reconhece aqui, ó. O que ele fez aqui? Uma planilha, entende que é um pedaço da planilha, tá vendo? Como ele fez? Botou total aqui, um pedaço da planilha. Vem aqui e dou Enter. Se você observar esse exercício de Ana, aqui, ó, soma, eu quero que vai somar se no campo de vendedor, quer dizer, na região de vendedor, que é essa que nós delimitamos aqui, ó, vendedor, né? Que é esse pedaço aqui, ó, vendedor. Se eu encontrar Ana em vendedor, eu quero que ele some o quê? O total, que eu chamo esse pedaço aqui de total agora, tá vendo? Ele reconheceu esse pedaço e fez a conta. Se você olhar aqui, ó, nesse F2 que nós mudamos, tá vendedor com I2 total. E no outro, no de baixo, permanece a primeira fórmula que nós fizemos. Ambas estão corretas, tá? As duas informações estão corretas. Tá tudo perfeito. Eu estou mostrando para vocês uma outra forma de nós trabalharmos, tá? Então, eu vou pegar isso aqui e vou replicar, ó. Replicar. O valor não se altera, só mudou a fórmula. Tá vendo? Soma C de vendedor de 5 a total. Então, é para mostrar para vocês uma outra forma de nós fazermos isso, né? Você pode dar nome a uma determinada região. Mas esse nome também não pode ser duplicado nas outras planilhas, tá? É só para essa. Então, já foi alocado para esse pedaço, tá? Você não pode botar o mesmo nome na mesma planilha para total, chamar de vendedor no outro. Teria que dar um outro nome para aquela região, para aquele pedaço. Ok? Essa é a minha dica para vocês, hein? Agora eu vou mostrar para vocês o soma-sis. Qual é a diferença do soma-sis? O soma-sis, na verdade, em vez de usar só um parâmetro, ele vai usar dois parâmetros. Eu quero, na verdade, que ele faça o seguinte. Eu quero que ele me dê o total do vendedor Ana para o produto mouse. E que função nós vamos utilizar aqui? Então vai ser, ó, soma sis. Essa é a função que nós vamos utilizar. Qual é o intervalo de soma? Bom, é o total, né? Poderia marcar esse intervalo todo aqui, ó, mas eu posso chamar de total agora, já que chamamos de total, né? Vai ser o total. Tá ok. É aqui que ele vai somar. Perfeito. Qual é o critério? O primeiro intervalo de critério dele vai ser o vendedor. Então eu marco aqui, ó. Vendedor. Já até botou aqui. Ponto e vírgula. Que informação que eu quero que ele compare agora, né? Então, qual é o critério? O critério vai ser o vendedor Ana. Ponto e vírgula. Agora, qual é o próximo intervalo? O próximo intervalo que eu vou buscar? É esse aqui, ó. Produto. Que por acaso eu não dei nome, né? Tá? Não dei nome. Eu vou dar um F4 só para segurar aqui, ó. F4 para segurar. Ponto e vírgula. O que é que eu faço aqui agora? Eu vou buscar a informação de mouse. E vim aqui e fecho, ó. 100. Pegou 100, ó. 100 reais. Ana Mouse, tá vendo? Então aqui eu tenho um total por vendedor. E aqui eu estou tendo uma visão um pouco mais detalhada. É o seguinte, para cada vendedor, que produto ele vendeu? O mouse, a Ana vendeu o mouse em 100 reais. E bom, o que a Maria vendeu em relação a mouse? Ela vendeu 1.500. Maria vendeu 1.500? Aqui 1.500. Tá certo? Isso, o que a Maria vendeu de micro? Eu vendo aqui, mudei, ó. 25 mil reais. Tá vendo? Então você pode fazer essa pesquisa dessa forma com o soma-sis. Ele vai usar, na verdade, dois parâmetros aqui para poder buscar essa informação. E se nós quiséssemos também aqui fazer no mesmo formato aqui, onde nós definimos aqui produto, eu posso marcar aqui, ó, né? Botão na direita, definir nome, e vou chamar esse pedaço aqui de produto. Essa região de produto, ó. Produto. Pronto. Ele já reconheceu que isso aqui é produto, tá vendo? Eu marquei isso aqui, eu defini essa região como produto, ó. Aqui está produto, tá? O que eu posso fazer aqui na minha fórmula? Onde eu tinha aquele intervalo, eu vou substituir por produto. Tá vendo? Por produto. Se eu botar aqui Carla impressora,
E aqui, impressora. A Carla com micro tem esse valor aqui, né? Carla com micro, pegou esse valor aqui. Carla com micro, cadê a Carla com micro? Aqui em cima, pegou esse valor aqui. Carla com impressora, quanto é que foi? É só para mostrar para vocês que tem essa função, tá? Tem uma função que permite isso aqui, 4.500, tá? O primeiro ele faz um soma assim em cima de um parâmetro só, que é o vendedor, e o soma cis ele faz a contabilização em cima de 2 parâmetros aqui, que eu mostrei para vocês. Tá? Bom, e com isso eu encerro a minha aula de hoje, tá ok? Um forte abraço e até a próxima aula. Olá, seja bem-vindo ao canal Excel com Henri Olivier. Hoje, na 8ª aula, nós vamos falar sobre datas, né? Usar algumas funções associadas a datas, tá certo? Eu quero mostrar isso para vocês. Bom, eu criei então esse exercício aqui para mostrar para vocês. Eu quero mostrar o dia de hoje. Como é que eu faço isso aqui no Excel? Você vai usar a função chamada de hoje. O que ela faz? Ela coloca a data de hoje. Tá vendo? Você deixa fixo isso no seu relatório aqui. Agora eu quero colocar, na verdade, dia e hora. A função que nós vamos usar aqui para resolver isso aqui se chama agora. E ele colocou a data de hoje e o horário do nosso computador. Tá vendo? Vamos para a linha de baixo, então. Então, eu mostrei para vocês aqui 2 funções. Nós temos aqui a função de hoje, para mostrar o dia de hoje. E na parte de baixo, nós temos a função de agora. Tá vendo? Mostramos aqui. Eu tenho essa data aqui agora, 21, dia de hoje, 21/3/2023. Eu quero colocar aqui, nessa coluna, o dia. Nessa aqui eu quero colocar o mês. Eu quero colocar o ano. Aqui eu vou mostrar para vocês uma função que ele me diz qual é o dia da semana. Na verdade, ele não vai dizer, ele vai dar um código, tá? E depois o que a gente vai fazer aqui? Eu vou na tabela de dia de semana. Por quê? Quando eu olhar aqui a tabela de dia de semana, eu tenho aqui as datas, ó. O dia 1 corresponde a domingo, o dia 2 segunda-feira e assim por diante. Tá? O dia 7, o código 7 que corresponde ao sábado. Voltamos para cá. Data. E depois eu vou mostrar para vocês uma função chamada concatenar, que nós vamos unificar isso aqui, ó. Nós vamos juntar essas 3 informações aqui no concatenar. Bom, então vamos iniciar aqui. Para nós descobrirmos o dia, a função que nós vamos usar é dia. Dia de quem? Aí eu venho aqui e clico, ó, nessa data aqui, ó. Pronto, ele já colocou aqui, ó. Então a função F2 ele mostra para você a função dia de C5. Ele mostra só a data para você. Nesse aqui eu quero colocar o mês e a função é mês, ó. Mês de quem? A data. Fechei aqui. Agora eu quero colocar o ano. Então a função é igual ano de quem? Dessa data aqui, ó, de C5. E fechei aqui. Pronto. Então repare que nós criamos aqui uma coluna separada para dia, mês e ano. Eu desmembrei isso aqui para dia, mês e ano. Nessa coluna aqui, eu quero que ele me diga qual o dia dessa semana que corresponde ao dia 21/3. Bom, dia 21/3 hoje é uma terça-feira. E segundo a nossa tabela, dia da semana, terça-feira tem que dar o resultado 3, código 3, que corresponde a terça-feira. Então, e como nós vamos usar essa função? É essa aqui, ó, igual dia da semana. Até apareceu aqui, ó, dia da semana, dia ponto da semana. Quem eu quero pegar dia da semana? É essa célula aqui, C5, tá vendo? Dia da semana de C5. Número que ele mostrou, o número 3. Tá vendo? Vamos supor que você não soubesse aqui, tá bom? Bom, dia 3. Mas eu quero que ele mostre, na verdade, qual o dia da semana que aparece aqui. Se é segunda-feira, domingo, terça-feira. Eu quero que ele mostre aqui. Como é que nós pegaríamos isso? Né? Então, nós já vimos aqui, em uma aula passada, uma função que vai resolver esse problema, que é a nossa PROC-V. Igual PROC-V. O que ele vai fazer? Ele vai procurar que informação? O dia da semana 3 aqui. Aonde ele vai procurar isso? No dia da semana aqui, ó. Ele vai procurar nessa tabela aqui, ó. Nessa tabela. Eu vou dar um F4 só para fixar. Fixei, tá certo?
Que informação, que coluna eu quero que ele traga? Ele vai comparar a primeira. A primeira tem o código do dia, né? E na segunda coluna tem informação que eu quero apanhar, que é o dia da semana, tá? Então eu vou colocar 2. E aqui tem o falso e verdadeiro. O verdadeiro corresponde à informação aproximada. E o falso tem que ser uma correspondência exata. Eu vou colocar falso. E fecho aqui, ó. Na hora que eu dou Enter, o que ele trouxe aqui, ó? A terça-feira. Vamos ver como é que ficou essa função? Então vamos dar aqui, dia da semana. Dia da semana aqui, ó, com F2, é dia da semana de C5, né? Mostrei para você aqui. E como é que ele fez isso agora para pegar a terça-feira na outra tabela? Ele usou a função PROC-V. PROC-V de quem? De G5. Ele foi na tabela dia da semana, nessa tabelinha aqui. Marquei toda a tabela, né, de 1 a 8. E disse o seguinte, eu quero que ele procure e me traga a informação quando ele encontrar na segunda coluna. E falso. Ele tem que ser exatamente certo, correspondente, tá? Foi a função que nós fizemos aqui. Perfeito. Ele trouxe aqui terça-feira. Então aprendemos funções novas hoje, né? O dia, o mês, o ano, o dia da semana, que é uma função. E mostrei para vocês como é que a gente pode montar aqui informações de terça, quarta, quinta, uma forma que nós pegamos aqui, através do dia da semana. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, concatenar. O que é concatenar? Eu quero pegar essas 3 datas que eu separei aqui e eu quero que ele coloque de novo assim, dia, barra, mês, barra, ano. Como é que ele vai fazer isso? É com a função concatenar, ó. Concatenar. Concatenar. Quem ele vai concatenar? Dia 21, ponto e vírgula. Vem aqui, o que eu vou fazer, ó? A contrabarra, né? Ponto e vírgula. Quem eu quero pegar agora? O mês, ponto e vírgula. De novo, coloco aquela contrabarra ali, né? Ponto e vírgula, e vou pegar finalmente quem? O ano. F5. Quando eu der Enter aqui, o que ele fez? Ele montou aqui pra gente, ó, as informações. Concatenou essas informações aqui, ó, 21/3/25. Vou dar um F2 aqui só para mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Usei a função concatenar, né? A função concatenar. Peguei a célula D5, que tem o dia, coloquei entre aspas a barra, né? Contra a barra ali, peguei o mês, que está em E5, peguei aqui o F5 que está aqui, ó, no ano. E se você reparem que ele bota as cores aqui de acordo com a marcação da coluna, tá vendo? Aqui, ó, concatenar, D5, tá em azul, aqui, ó, tá aqui azul, aqui em vermelho é 5, ó, o vermelho aqui marcando aqui. E o F5. Então ele mostra quais são as informações que ele trabalhou com F2. Quando você aperta F2 para mostrar a função, né, que você utilizou, o conteúdo da célula que tem. Tá ok? Então nós conhecemos mais uma função hoje chamada concatenar. E agora, só para nós finalizarmos aqui, eu quero fazer o seguinte. Eu quero usar uma função que nós já vimos em cursos passados, também em aula passada, que é a função se, que eu acho muito importante que a gente tenha um bom conhecimento sobre essa função, tá? Porque muitas vezes você vai procurar um estágio, procurar um emprego, e quando eles querem, de repente, fazer teste com você sobre o seu conhecimento de Excel, essa função se, com certeza, é uma das funções que eles sempre vão explorar. Tá? Eles vão sempre perguntar a respeito. Função se, PROC-V, conte.se, são funções que eles costumam perguntar. Então, vamos fortalecer esse conhecimento sobre a função se. O que eu quero aqui, ó? Eu tenho aqui uma data de vencimento e uma data de pagamento. E eu quero, na verdade, fazer um comparativo entre essas 2 datas. E ele me diz o seguinte, o pagamento foi feito no prazo. Tá? Quando que significa isso? Quando as 2 datas são iguais. Então, quando as datas são iguais, eu quero que apareça no prazo aqui. Na informação que nós estamos vendo aqui na tela, ele está como data de 20/3 e o pagamento de 19/3. Ou seja, ele pagou um dia antes do vencimento. Então eu quero que apareça aqui antecipado, a informação antecipado. E quando o vencimento for menor que o pagamento, ou seja, eu paguei depois do prazo de vencimento, eu quero que ele coloque aqui atrasado. Então são as 3 informações que nós temos aqui que eu quero que ele coloque. Vejam só, como eu tenho 3 situações, para poder amarrar todas elas, lembre que eu vou ter que fazer 2 perguntas, tá? Para poder alcançar todas as 3 respostas. Então vamos lá ao exercício. Como é que eu resolvo isso aqui? Igual se o quê?
Se o vencimento for igual ao pagamento, né? Porque o B9 é o pagamento, ponto e vírgula. O que eu vou escrever aqui? No prazo. No prazo. Ponto. Lembre-se que a função se, o que nós temos aqui? A condição, a gente sempre vai ter uma situação de verdadeiro e a próxima seria de falso. Só que aqui na de falso, bom, se ela não for igual, se for igual, ele cai no prazo. E se não for no falso, eu vou ter que repetir de novo, fazer uma nova pergunta para poder descobrir as outras duas situações que estão faltando, tá ok? Então na negativa, vamos supor que ele não, se ele for igual, está no prazo. E se não for, aí eu pergunto de novo, na negativa, no falso, na condição de falso, se A9 for maior que B9, que é o pagamento, né? O que eu faço aqui? Se isso aqui for verdade, se a 9 for maior que o pagamento, o vencimento for maior que o pagamento, ele fez um pagamento que antecipado. Então eu vou botar aqui, ó, antecipado. A situação foi antecipada, quer dizer, ele pagou antecipado. E se isso não for verdade, ele pagou, então, atrasado. E vem aqui, vou fechar um parênteses para poder fechar com esse se. Repare que é vermelho com vermelho aqui, mas eu tenho um outro parênteses aberto aqui. Então eu tenho que fechar mais esse parênteses aqui, ó. Fechei ele aqui. Pronto. O que eu faço aqui agora? Dou um Enter. Está aqui o antecipado, tá vendo? Agora, se eu tivesse colocado a data aqui, 20/2023, desculpe, eu botei 20/2, é 20/3. 20/2023, ele ficaria no prazo. Tá? No prazo. E o que eu faço aqui, ó? Vocês repararam uma coisa interessante? Que aqui nesse exercício, quando eu atualizei aqui, ele botou o horário atualizado. Tá vendo? Ele atualizou. Quando eu dei o Enter aqui, ele atualizou isso aqui. Então, vejam só. Bom, então ele deu no prazo. E quando o pagamento é depois do vencimento? Então, ele pagou no dia 21/3, menor que 2023. Ele pagou, fez o pagamento atrasado. Tá vendo? Então, as três situações eu fiz aqui. Reparem que então eu fiz uma comparação entre o quê? Comparação entre datas. Tá certo? Entre datas aqui. É um comparativo que nós tivemos aqui. Tá certo? Usando a função se. Tá? Só para exemplificarmos aqui. Meus amigos, então com isso aqui, eu estou encerrando hoje a aula de hoje. Se você está gostando do meu curso, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam também conhecer essa ferramenta, essa importante ferramenta. E outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, coloquem no comentário, façam perguntas no comentário, deixem o seu comentário aí, tá certo? Ou algum outro item que você de repente queira visualizar como aula também no curso do Excel, você coloque por favor lá no comentário, tá certo? Meus amigos, eu desejo para vocês um forte abraço e até minha próxima aula. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda no meu canal. Nós vamos hoje para a aula de número 9, a 9ª aula. E vamos apresentar hoje uma função muito interessante chamada PROC-X. Nós já havíamos visto em aulas anteriores o PROC-V, que é a procura vertical, e agora eu vou mostrar para vocês uma outra função para procurar informações chamada PROC-X, que é bem poderosa e é bom que vocês conheçam. Bom, então vamos aproveitar e mostrar para vocês como se aplica isso, como é que se faz isso. Eu tenho aqui uma pequena planilha com notas, a média e situação de aprovado. Eu criei aqui um painelzinho, né, para que eu vou colocar o nome de um aluno aqui, por exemplo, vou colocar Maria. Maria, pronto. Coloquei deixa eu botar a imagem. Maria. Então, eu quero que ele me traga a média de Maria, a situação da Maria, que é aqui, e a avaliação da nota, que vai estar numa outra pasta, que vai ser aqui, ó, uma outra planilha, tá? A avaliação da nota que está aqui. E como é que funciona isso aqui? A média, a nota de 0 até 4,9 eu considero ruim. Entre 5 e 6,9 eu vou dizer que é regular. A nota entre 7 e 8,9 eu vou dizer que é uma nota boa, uma avaliação bom.
A nota entre 9 e 9,9 está muito bom. E 10, excelência, ótimo. Essa avaliação então, que eu tenho aqui. Repare que nós vamos depois usar essa tabelinha aqui para colocarmos aqui. Bom, vamos começar então com a PROC-X. Função PROC-X. O que eu quero que ela procure? Eu quero que ela procure o pesquisa valor, como está aqui, ó, é Maria, ponto e vírgula. Onde é que a pesquisa matriz? É aqui, ó, na coluna de nome. Vou dar um F4 para segurar, perfeito. Qual a matriz de retorno? O que eu quero que ela traga nesse processo? Eu quero que ela traga aqui, ó, a situação. F4 para segurar, ponto e vírgula. Existe aqui, se não encontrado. Se eu não encontrar a informação de nome, o que eu faço? Eu vou botar aqui o seguinte, eu vou escrever assim, ó. Não encontrado. Ponto e vírgula. Eu quero que ele escreva isso para mim. Depois existe uma informação que é o modo correspondência. Correspondência exata. O que significa? Vou botar 0. 0 significa o seguinte, o nome que eu escrevi aqui, ele tem que estar na minha tabela pesquisada, tá ok? 0. E existe também uma pesquisa que vai do primeiro ao último registro. Tá? Ele vai de cima para baixo. Tem outra que você poderia fazer de baixo para cima. Tá? Também, ele faz a pesquisa de baixo para cima. Eu vou colocar de cima para baixo. 1. E vou fechar aqui, ó. Ele achou aqui, ó. Ah, desculpe, eu marquei errado aqui. Então deixa eu corrigir aqui. Eu vou dar um F2 aqui, né? Na verdade, eu estou procurando a média. A média não está na E2, está no D2. Então, eu vou corrigir aqui, ó. D2 até D8 aqui. D8. Delete. Pronto. Perfeito. Agora está legal. Agora está corrigido. Vamos dar um F2 para ver a fórmula. PROC-X igual PROC-X de quem? Eu quero pegar o nome. Aonde? Em A2, nesse grupo aqui. Que informação eu quero que ele encontre, que traga? Eu quero que ele traga a informação nesse caso aqui, da média. Eu quero a média, que ele coloque a média aqui, ele me traga a média. Se não encontrar o nome, o que ele vai escrever? Não encontrado. Não encontrado. Correspondência 0 significa o quê? Isso aqui 0 significa que é o seguinte, o nome tem que estar exatamente igual. Tá? Exatamente igual. E o número 1 significa o seguinte, a pesquisa que você vai fazer é de cima para baixo. E ele achou 7,5. Perfeito. Agora, o que eu quero encontrar agora? Agora vamos procurar a situação. Que é o quê? Vamos repetir. PROC-X. Quem eu vou buscar? Maria. Ponto e vírgula. Aonde? Aqui. De A2 até A8. F4. Ponto e vírgula. Quem eu quero buscar? A situação. Que está aqui na célula de E2 até E8. F4. Ponto e vírgula. Se eu não encontrar, o que eu quero? Bom, se o nome de Maria não for encontrado, eu vou colocar só um tracinho aqui. E ponto e vírgula. E avaliação? O que ele vai colocar aqui? Ele vai colocar correspondência exata. 0. O código é o 0. E a pesquisa vai ser do primeiro ao último. Vou botar o número 1. De cima para baixo. Encontrou aqui aprovado. Então, ó, F2, a fórmula aqui, ó. PROC-X de quem? De H2, de A2 até A8. Né? Quero que ele traga, eu quero que ele traga o quê? A situação que está em E2 até E8. Estão vendo? Se não encontrar, o que ele faz? A Maria, ele vai colocar um tracinho nessa coluna. A informação tem que ser exata, tem que encontrar aqui Maria, escrito Maria corretamente. E a pesquisa 1 é de baixo para cima. Tá? Se fosse menos 1, seria de cima para baixo a pesquisa que ele faria. Encontrou aprovado. Agora eu quero pegar a avaliação que está numa outra pasta, né? Uma outra planilha. Então eu vou botar ó, PROC-X de quem? Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu quero procurar, na verdade, eu quero pegar a média. Essa média aqui, ó, que ele calculou. Ó. Tá vendo? De Maria. Vou procurar essa média aqui.
Onde é que ele vai procurar essa média? Ele vai procurar essa média na avaliação de nota. A pesquisa vai estar aqui, ó, nesse intervalo aqui. Tá? Agora a gente vai entender esse processo aqui. Então F4, amarrei aqui esse intervalo, ele vai procurar nesse intervalo aqui. Vai procurar encaixar. Repare que o número não vai ser exatamente exato, né? Vejam só, ponto e vírgula. Que informação eu quero que ele traga? A avaliação. F4, ponto e vírgula. Se não encontrado, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque um tracinho. Ifinzinho lá, um if, pronto. Aqui tem correspondência exata. E aqui vai ter uma correspondência exata ou próximo do item menor, uma correspondência exata do item maior, correspondente ao item maior. Eu vou colocar correspondência ao item maior. Vou colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, 1. Ponto e vírgula. E eu vou pesquisar, na verdade, do primeiro ao último. E volto para a planilha. Quando eu vejo aqui, ele achou a avaliação. 7,5. Como é que é 7,5? Até 7,5, então ele está aqui, ó. Que vai de 7, né, até 8,9. É bom. Tá vendo? PROC-X. Se nós mudarmos a nota da Maria aqui, vamos supor que ela já tivesse tirado aqui. Ela tirou, vamos supor que ela tivesse tirado 9,2, pronto, na nota dela. 8,6, continuaria com nota boa, tá? Repare que vai ele sempre fazendo a pesquisa. Agora eu quero saber a informação da Júlia. Qual foi a nota da Júlia? 9,5 a média. Ela foi aprovada e a avaliação muito boa. Tá vendo? Avaliação do Rui. 7,5, aprovado, bom. Ah, mas eu descobri que na nota do Rui eu botei errado aqui. Não foi isso não, ele tirou 8,5. Corrigi aqui, ó. E aqui vou formatar só para uma casa decimal, tá? A gente vai formatar aqui, ó. Formatação. Uma casa decimal. Aqui eu tô aumentando, aqui eu vou diminuir. 8,3, pronto. 8,3. Uma casa decimal. Tá aprovado com nota boa. Se você olhar aqui aquela tabela, 8,3, está aqui, tá no bom, tá vendo? Quem tira de 9 até 9,9 tá muito bom. E assim vai. E vamos supor que eu tivesse que procurar aqui a nota da Ana. Opa, não encontrado. Ele usou aquela função de não encontrado, tá vendo? E botou os tracinhos que eu falei para vocês. Por quê? Ele não encontrou a informação da Ana aqui na relação. Tá vendo? Aí a mensagem que ele botou é não encontrado. Opa, tem algum problema. Ou eu escrevi errado, ou aquela informação não fazia parte dessa busca aqui. Ah, não, a Ana não faz parte dessa turma. Não, não é aqui não. Tá? Então, ok? Vamos botar a nota da Maria aqui, então. Maria. Eu boto a Maria. E ele me trouxe a nota da Maria. 8,6 está aprovado. Com avaliação bom. Tá certo? Então, essa é a função do PROC-X. É uma função bastante poderosa, é bom que vocês conheçam, porque caso você esteja procurando estágio, procurando emprego, atualmente que tem essa função, você pode ser questionado sobre essa função, né? PROC-X, é bom que você conheça, tá certo? Meus amigos, se vocês estiverem gostando das minhas aulas, inscreva-se no meu canal, compartilhe esses vídeos com mais pessoas, para que elas possam conhecer essa poderosa ferramenta chamada Excel. E deixem comentários também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, escrevam, façam um comentário, tá certo? Para que eu possa ajudá-los também. Bom, fica aqui então o meu forte abraço para vocês e até minha próxima aula. Tchau, galera. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Henri Olivier e hoje nós estamos entrando na 10ª aula. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à função PROC-X. É bom que vocês conheçam, porque em caso de estágio, você procurando um estágio, procurando emprego, muitas das vezes você pode ser questionado sobre o conhecimento dessa função. Então é interessante que você conheça. Eu estou dando mais um exercício para vocês fixarem esse conhecimento. Vamos iniciar então agora nossa aula de hoje.
Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenha feito, através de um sistema, um treinamento de Excel para meus colaboradores. E o sistema diz o seguinte, ele é feito em 3 fases. E você, na verdade, pode iniciar, parar e fazer no dia seguinte, ou outro período. Mas você tem que finalizar ele em 3 fases. Tem 3 fases importantes. Quando você chega àqueles pedaços, ele finaliza a fase e guarda no sistema a informação da data, quem foi que fechou aquela fase, qual foi o curso, e aparece a fase aqui que ele finalizou. Então tem esse controle aqui. O que eu fiz? Montei uma planilha aqui com os meus colaboradores, né? E eu quero descobrir aqui, na verdade, em que fase cada um deles a última fase que eles finalizaram. Tá? Essa é a ideia. Ou não, né? De repente eles não começaram o treinamento. Aqui eu vou ter o status dele, né? E esse status eu vou pegar aqui, ó. Tá? Ele pode ser 0 não iniciado, 1 está em andamento, 2 em andamento e 3 finalizado. Tá? Amarrando essas fases aqui. Então vamos iniciar o nosso treinamento. Usando a função PROC-X. Então, PROC-X de quem? Bom, vamos analisar a Ana, né? Então, na F2, qual é a pesquisa matriz? A pesquisa matriz está aqui no colaborador, né? Eu marco aqui o meu colaborador, né? De B2 a B11, F4. Por que F4? Para fixar, né? E qual é a matriz retorno? A matriz retorno, eu quero que ele me traga a fase correspondente. F4. Aqui eu venho, ponto e vírgula. E o que eu faço aqui? E se não for encontrado, né? Se eu pesquisar essa pessoa, esse colaborador não encontrado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 0. Por quê? Colocando esse 0 aqui, ele vai estar indicando que ele é não iniciado. Tá? Em muitos casos a gente coloca assim, entre aspas, não encontrado. Nesse exercício eu vou colocar 0 para representar o não iniciado. Ok? E aqui eu boto o seguinte, veja só. Na hora do modo de correspondência, tem correspondência exata ao próximo do item menor, correspondência exata ao próximo do item maior. Né? Eu vou colocar correspondência exata. Vou botar 0 aqui também, porque eu quero que o nome esteja correto. Esse nome Ana aqui, o nome que eu coloquei aqui tem que aparecer na minha relação. Então o nome tem que estar correto. O pulo do gato está aqui, ó. Eu quero fazer uma pesquisa do primeiro ao último, pesquisa do último ao primeiro, pesquisa binária, ordem de classificação crescente e decrescente. Nesse caso, eu quero fazer uma pesquisa do último ao primeiro. Por quê? E o código deve ser passado é -1. Por que eu tenho que fazer isso? Se você analisar bem, a minha planilha está ordenada de forma crescente, ou seja, da data menor para a data maior. E conforme você vai atualizando, por exemplo, um exemplo aqui, a Júlia. A Júlia, ela tem 3 registros aqui nesse caso, ó. Ela no dia 1º, ela fechou a primeira fase. Ela no dia 6 fechou a segunda fase. E no dia 10 ela fechou a terceira fase. Então ela fechou o curso aqui. Então eu quero saber, na verdade, então como está em ordem das fases que ela fez, eu quero encontrar, na verdade, de baixo para cima. Tá? Do decrescente, quer dizer, a informação mais recente, com a última informação que foi alimentada em relação a cada um dos funcionários. Por isso que eu coloquei -1, que é pesquisar do último para cá. Então ele começa de baixo para cima, que é o mais atual. Tá? Quanto mais baixo, mais atual, a informação mais atual. Então ele vai pegar a primeira só. Ok? E aqui então eu vou colocar -1. Esse é o pulo do gato. A Ana está na fase 1. Eu venho aqui agora, o que eu faço? Vou pegar essa informação e vou replicar. 2 cliques aqui, né? E pronto, ó. Apareceu Ana na fase 1, Carla com fase 0. Fase 0 é porque não foi iniciada, ela não está aqui nessa relação, ela ainda não começou a fazer o curso. Tá? Tudo bem. Carlos, ele já fechou 2 fases. Tá? A Júlia, ela fechou as 3 fases, quer dizer, ela já finalizou o treinamento. Pedro finalizou 2 e o Rui finalizou 2. E aqui eu quero colocar o quê? Eu quero colocar a descrição, essa informação aqui, dessa tabelinha. Como é que eu faço isso? Vou botar então, ó, igual PROC-X de quem? Da fase, ó. G2. Onde é que eu vou buscar isso? Vou buscar essa informação na pesquisa matriz aqui, ó. F4, ponto e vírgula. Qual é a matriz retorno? É a descrição. F4, retorno. Se for não encontrado, eu vou colocar assim. Vamos colocar aqui então, não encontrado.
Aliás, é isso, não encontrado. Ponto e vírgula. Correspondência, vou botar correspondência exata, né? 0, ponto e vírgula. E vou mandar pesquisa aqui do primeiro ao último. Pronto, vou botar do padrão. E vou dar um Enter. O que ele fez aqui? Coloquei em andamento. Vou dar 2 cliques agora, ó. E ele me mostra aqui o status de todos os nossos colaboradores. Então, se nós observarmos aqui, o que aconteceu? A Ana, ela já finalizou uma fase, mas está em andamento, ainda não finalizou o curso, já fez a primeira fase. A Carla, ela não iniciou o treinamento, por isso que está 0. Se você procurar a Carla aqui na relação, naquele relatório, ele ainda não aparece, porque ela ainda não finalizou, ela não fez o curso ainda, não começou o curso. O Carlos fez 2 módulos, né? duas fases, está em andamento. A Júlia fechou as 3 fases, por isso que está finalizada, ou seja, já finalizou o curso, ela já finalizou o treinamento. O Pedro fez 2 fases, continua em andamento, e o Rui fechou 2 fases e está em andamento. Então, essa eu mostrei para vocês, nesse exemplo, uma aplicação, ainda mais uma aplicação com a função PROC-X. É uma função muito importante, é bom que vocês conheçam, tá? Meus amigos, se vocês estiverem gostando do curso, não deixe de se inscrever e também aproveite e compartilhe esses vídeos do Excel com seus amigos, para que eles possam também conhecer essa formidável ferramenta. Tá, okay? Bom, com isso nós encerramos a aula de hoje de PROC-X. Um forte abraço e até meu próximo curso. Até mais, galera. Um abraço. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Henri Olivier e hoje nós teremos a nossa 11ª aula. E o assunto de hoje será as funções e a função OU. Vamos então fazer o nosso exercício aqui de hoje, para nós aplicarmos essas funções. Bom, eu tenho aqui, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um museu de um determinado município, que o valor do ingresso dele custa R$10, e ele sempre tem um desconto, que era o seguinte, se o aluno se a pessoa mostrar que é um estudante, ou ela é maior ou igual a 60 anos, ela tem um desconto de 50% no ingresso. Só que esse mês é aniversário da cidade e resolveram fazer uma homenagem aos moradores. De que forma? Se eles forem moradores locais e levarem um comprovante dizendo que eles moram naquela cidade, eles entram de graça. Eles não vão pagar ingresso. A entrada é gratuita. Ok? Então essa é a proposta. E como é que a gente resolve isso aqui? Então vou mostrar para vocês. Vamos fazer um levantamento aqui dessas pessoas e eu quero saber se elas tiveram desconto ou não. Então eu tenho o nome da pessoa que visitou. Aqui ele diz se a pessoa é moradora local ou não. Aqui nessa coluna de estudante ela diz se ela é estudante ou não, sim ou não. E aqui na coluna G ela está perguntando se a pessoa é maior ou igual a 60 anos, sim ou não. Essa é a resposta. E baseado nisso, eu vou ter o valor de desconto aqui, calculado. Então, como é que eu faço isso? Então, vamos resolver isso através da função se. Vou fazer a seguinte pergunta, ó. Se, né? Se sempre tem uma condição, né? Tem uma condição e essa condição tem a opção do verdadeiro e falso, né? Se aquela condição pode ser verdadeira e falso. Então, esse é o processo que nós temos na função se. Então, vejam só. Se é 2 é igual a sim, o que eu estou perguntando? É morador local? No fundo é isso, né? Ele é morador local? Essa é a pergunta. Se for sim, vamos dizer que sim, ele é. Ele levou o comprovante e mostrou. Então ele vai ter o desconto aqui da B6. Eu aperto o F4 para fixá-lo. Pronto. Então já amarrei. Já tem o desconto dele. Ele não vai pagar, vai entrar de forma gratuita. Perfeito. Não. Ele não é morador local. Então vamos ver se ele tem direito a desconto por ser estudante ou maior ou igual a 60 anos. Ou, né? Então veja só, vai ser o seguinte, eu vou usar outra função se, e aqui eu vou perguntar, ou F2 é igual a sim, ponto e vírgula, ou ele é maior ou igual a 60 anos, G2 é igual a sim. Estou perguntando então, com sim, se ele aqui é maior de 60 anos. Fecha essa condição aqui, tá vendo? Ponto e vírgula. Se isso for verdade, se essa condição, segunda condição aqui for verdade, o que ele faz? Eu vou pegar essa coluna aqui.
o F4 para congelar, ponto e vírgula. E se não for, então é 0, porque ele não tem desconto. Então ele vai ter que pagar o preço do ingresso. Fecho aqui, né? E fecho mais um aqui. Pronto, perfeito. Agora, para fazer o cálculo de desconto, o que eu faço agora? Eu vou multiplicar pelo valor do ingresso, que está aqui, ó, F4, vezes 100, para obter o valor do desconto. Eu botei multiplicar, por isso que deu aqui errado. Não é multiplicar, desculpa, é dividir. Que multiplicar, rapaz? Dividir. Perfeito. Então ele conseguiu o desconto aqui, fazendo a correção. Tá, okay? Então vamos analisar a fórmula agora. Como é que funciona? Eu fiz a primeira pergunta, né? É 2 igual a sim? É morador local? Essa é a pergunta que eu fiz. Daniel é morador local? Sim ou não? Se for sim, ele pega o desconto de quem? Aqui, de B6, que é o 100%. Bom, ele não é. Se a resposta for não, então aqui é o sim, né, o verdadeiro desse sim. E aqui, repare que isso aqui, essa parte toda aqui é a negativa. Só que na negativa eu abro uma outra condição, perguntando agora. Bom, tudo bem. Então já vi que ele não é morador local, nesse caso aqui, então eu vou perguntar de novo. Vem cá, se. Aí entra a função agora, olha só. Se ou. Então nesse ou aqui, ele está perguntando o seguinte. Ou o F2, ou F2 igual a sim, ou ele é estudante, ou ele é maior ou igual a 60 anos, G2 igual a sim, se ele é maior ou igual a 60 anos, se ele for essas duas condições aqui, o que ele faz? Ele pega o desconto de 50%. A diferença do ou para o e é que no ou, basta que uma das duas situações sejam verdadeiras, se uma delas for verdadeira, toda a sentença é verdadeira. Tá? Basta que uma seja verdadeira, ele vai entender que essa sentença toda é verdadeira. Quando você utiliza a função e não. O e exige que você tenha como verdadeira todas as situações. Essa é a diferença, entendeu? Então o ou, basta que uma delas seja verdadeira, vira verdadeiro. O e, todas têm que ser verdadeiras. Essa é a diferença. Aí ele calculou aqui os percentuais, pegou 100, 50 ou 0, né, caso não tenha, e multiplicou por quem? Multiplicou pelo valor do ingresso dividido por 100. Peguei aqui o desconto. E vou repassar, ó. Clica aqui, né? Tem a cruzinha que eu já mostrei para vocês que a gente pode abaixar aqui ou dar 2 cliques, ó. Tá aqui. Vou só centralizar isso aqui, ó. Vem aqui em alinhamento. E você... Não, desculpa, eu não marquei tudo. Marquei aqui agora, vai. Pronto. Tá aqui. Então, os meus descontos estão aqui. Perfeito, eu deixei dessa forma aqui. Agora é só calcular o valor do ingresso. Como é que eu faço isso? Igual o quê? Eu vou pegar o valor do ingresso menos o meu valor do desconto. E vou repassar aqui, ó. Ah, por que deu erro aqui no valor? Por que apareceu coisa errada aqui? Número negativo. Então já sei o que houve aqui. Se você analisar, não fixamos quem? O A2, ó. Eu venho aqui, vou fixar o A2. Fixei. Agora eu vou replicar, ó. Pronto. Vou centralizar esse valor aqui também, só para... E com isso, nós observamos aqui os descontos, né? Se eu quiser analisar agora, bom, perfeito. Então, vejam só. Nós tivemos pessoas que pagaram 50%, né? Então, nesse caso, ou ele é estudante ou ele é maior de 60 anos, né? Valor de ingresso 0 significa o quê? Que ele é um morador local levando comprovante. E R$10, ele não é nem morador local, não é estudante, também não é maior de 60 anos. Vamos usar um filtro só para verificar isso. Então vamos analisar aqui. Marquei toda a planilha, né? Vou filtrar. Pronto, fiz o filtro, só para te recordar que nós já vimos isso na aula passada. Se ele é morador local, eu quero saber quem foram os moradores locais. Eu clico aqui, morador local, eu vou botar só o sim aqui, ó. Quando é morador local, ok. O que significa? O valor do ingresso é zerado. Ele não paga ingresso, tá vendo? Ele pega o desconto máximo, então ele não paga ingresso. Agora, aqui vou selecionar tudo de novo, trago de volta. Vamos supor agora que o morador, ele não é morador local, então eu vou deixar como não. Deixa eu botar só o não aqui.
Não, não é morador local. Então vamos ver se ele tem desconto. Para isso, basta verificar o seguinte: o estudante, ele é sim. Tá vendo? Estudante como sim. Então ele pegou o desconto. Ou ele é maior ou igual a 60 anos. Tá vendo? Como sim aqui. Pegou o valor, pegou o desconto. Agora, se ele for... deixa eu marcar aqui. Deixa eu desmarcar aqui também, né? Marca tudo aqui. Marca tudo aqui. Marquei todos eles. Pronto, não tem filtro nenhum por enquanto. São os dados iniciais. Agora, se ele for negativo em tudo, vou desmarcar o sim, só deixar o não, ó. Não. Clico aqui o não. E aqui tem o não. Então, como ele é não em tudo, ele não é morador local, não é estudante, não é maior ou igual a 60 anos. Então, ele não tem desconto. E paga o valor integral. Tá certo? E com isso, deixa eu só estabelecer de volta aqui. Para você recordar aqui, desfiz aqui. Como é que eu tiro o filtro? Eu marco todo esse pedaço aqui, clico em filtro e clico aqui e desfaço. Pronto. E com isso, nós encerramos nossa aula de hoje, ok? Então essa é a diferença entre o e e o ou. O ou basta que um seja verdadeiro para que todas as condições sejam... Ele transforma tudo aquilo em verdadeiro. Agora, se for o e, todas deverão ser verdadeiras para que ele possa se considerar verdadeiro. Essa é a diferença. Meus amigos, então estamos encerrando a aula por hoje. E se vocês estão gostando dos meus cursos, das minhas aulas, inscreva-se no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, ok? Para que eles possam conhecer essa maravilhosa ferramenta chamada Excel. Eu te desejo um forte abraço e até meu próximo vídeo. Tchau, galera! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Henri Olivier e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a famosa tabela dinâmica. É uma ferramenta muito poderosa dentro do Excel que eu quero que você conheça. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a tabela dinâmica. Para que serve a tabela dinâmica? A tabela dinâmica é uma ferramenta que ela tem como objetivo facilitar a nossa análise de dados. Nós podemos gerar um relatório não de uma forma fixa. Ele, na verdade, vou montar o relatório da forma que eu precisar e eu necessitar. Então ele é muito flexível, entendeu? Você pode mudar a informação de uma forma muito rápida. E tem um grande objetivo no meu entendimento, né? Que é o quê? Responder perguntas. Através de uma tabela dinâmica eu consigo responder várias perguntas. E nós veremos isso durante a nossa aula de hoje. Então vamos a ela. Tem aqui uma planilha em que tem aqui uma coluna de vendedor, a filial que ele trabalha, qual produto que ele vendeu, a quantidade vendida, o valor unitário e o seu valor total da venda, realizada na venda. Então tem essa planilha aqui. Então o que eu quero fazer aqui? Então vamos trabalhar com a tabela dinâmica. A primeira coisa que eu faço é clicar aqui em inserir. Eu quero inserir o quê? Uma tabela dinâmica. Aqui, ó. Bom, a tabela dinâmica, qual é a informação que eu quero trabalhar? Eu vou marcar essa área aqui, ó. Tá vendo? Dia 1 até F17. E ele pergunta se eu quero colocar na planilha existente numa nova planilha. Eu vou colocar numa nova planilha. Tá? Eu poderia colocar aqui, mas eu vou botar numa nova planilha. Abriu aqui. Então ele gerou essa estrutura aqui para nós verificarmos. Vejam só. Né? O que eu tenho aqui quando eu trabalho com a tabela dinâmica? Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Só para mostrar aqui nesse caso. Nós temos aqui, então, vamos à tabela dinâmica. Você tem aqui uma área com as informações da nossa tabela. Aqui tem que estar em formato de tabela, que é muito importante. Eu tenho 4 quadrantes que nós vamos utilizar. Um para filtro, informações que serão filtradas, que você vai poder determinar um filtro para aquela análise. Eu tenho informações que vão compor a minha coluna, informações que vão compor, dados que vão compor, né, as linhas e os meus valores, tá? Que vou fazer cálculos com eles, como totais e assim por diante, né? A informação. Então vamos montar aqui nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu quero montar um relatório em que me diga o seguinte, eu quero saber qual foi a filial que mais vendeu. Então o que eu faço? Eu vou pegar o filial aqui, ó, e vou colocar na linha. Reparem que ele já gerou aqui, ó,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. E eu quero saber o total. E eu vou colocar essa informação no somatório de valores. Está aqui, ó. Tá certo? Vamos aproveitar e vou fazer o seguinte. Por enquanto eu vou pegar a informação de vendedor e vou colocá-lo no filtro. E vou colocar o produto também no filtro. Repare que aqui é o posicionamento do filtro. Deixa eu abrir aqui para vocês. Bom, então eu tenho minhas informações aqui. Poderia pegar uma informação e colocar em coluna, tá? Você pode escolher isso, daqui a pouco nós faremos isso. Posso pegar o produto e colocar aqui, por exemplo, coluna, tá vendo? Ele já muda o relatório. Vocês viram? Então aqui nesse exemplo, só para mostrar para vocês, por tipo de produto. Vou colocar ele aqui de novo como filtro. Então eu posso mexer com a informação arrastando aqui e colocando num dos 4 quadrantes. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra forma de nós fazermos isso, que é a forma que eu mais gosto, né? Acho mais interessante. Que é o seguinte, eu venho com o botão na direita, vem opções da tabela dinâmica. Ele tem várias pastinhas aqui. Eu quero que ele me mostre aqui a de exibição. E eu vou marcar uma chamada layout clássico da tabela dinâmica, onde é habilitada a opção de arrastar campos na grade. O que significa isso? Eu vou marcar aqui e vou dar um OK. Significa o seguinte, eu mostrei para vocês que eu posso montar por aqui, mas a partir desse momento eu posso trabalhar com a informação aqui, no meu relatório. E eu disse para vocês no início da nossa aula que a tabela dinâmica é uma ferramenta para você fazer questionamentos, né? Para fazer análise e fazer vários questionamentos. Eu quero saber aqui qual a filial que mais vendeu. O que mais vendeu foi Rio de Janeiro. Tá vendo? Então já respondi a pergunta. Então a filial que mais vendeu foi Rio de Janeiro. Vou fazer uma segunda pergunta, tá legal. Então, tudo bem. E qual foi o produto mais vendido? Eu venho aqui, arrasto e coloco de volta aqui, ó. O produto mais vendido tá aqui, ó. Foi o microcomputador. Eu já me respondi a segunda pergunta. Vou fazer mais uma pergunta. Então vou pegar o produto agora e vou colocar aqui. E vem cá, qual foi o vendedor que mais vendeu? Eu venho e vou colocar ele na linha, tá aqui. O vendedor que mais vendeu tá aqui. Foi a Maria. Ela vendeu 28 mil reais de venda. E as minhas vendas totais deram 106 mil reais. Nesse meu cálculo aqui. Perfeito. Bom, o que significa agora? Significa o seguinte, que eu posso montar o relatório da forma que eu quiser. Então vamos imaginar o seguinte, eu quisesse pegar a informação, eu quero pegar filial, por filial. Então eu tenho esse meu relatório aqui. Então por filial, eu tenho as vendas realizadas por cada vendedor com o seu total aqui. Estão vendo? Isso aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a informação de produto e vou compor aqui. Eu vou colocar na coluna. E olha o relatório como ficou. Deixa eu fechar isso por enquanto aqui. Eu tenho informação, tá? Eu tenho um somatório aqui de informação pelo total da filial, que está aqui. Eu tenho informação de total por cada vendedor e seus equipamentos. E tenho também informação total vendida por cada produto em cada filial. Tá vendo? Eu montei esse relatório desse formato aqui. Então você consegue, na verdade, fazer o quê? Você consegue estruturar a informação do jeito que você quiser. Agora, eu podia fazer o seguinte também. Tá legal. O que eu faço aqui? Eu quero analisar. Eu vou botar aqui de novo o produto aqui no meu filtro e vou filtrar uma informação. Quando você clica em filtro, ele abre nesse formato aqui, ó. Se você clicar aqui, ele abre de um em um. Ah, vou clicar sobre o micro. Eu quero saber as vendas sobre o micro. Então, foram essas aqui, ó. Por filial, quais foram os vendedores e qual foi o total vendido. Tá? Essa informação aqui. E se eu quisesse ter mais de uma informação? Quando eu clico aqui no micro, repare que foi individual, né? Se eu mudo aqui para impressora, eu alterei para impressora aqui, ó. Eu estou filtrando agora por impressora. Se eu quisesse colocar mais de um produto, eu viria aqui e marcaria aqui, ó, selecionar vários itens. Então eu quero micro e impressora. Marquei aqui micro e impressora. Então aqui está misturado os dois. Ah, mas eu queria saber individualmente cada produto. Então eu venho aqui e coloco em coluna. Está aqui. E repare que ele tem aqui a marca de filtro. Ó. Ele foi filtrado, o produto foi filtrado. Por quê? Por impressora e por micro. Estão vendo? Coloquei a informação aqui nesse formato aqui. Então, deixa eu trazer informação de filtro produto para cá de novo. Não, eu quero colocar todos. Eu clico em tudo e dou um OK.
E poderia arrastar, não precisava nem trazer de volta, eu poderia arrastar e colocar a informação aqui, ó. Tá? Poderia também fazer o seguinte, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui no meu relatório e botar uma formatação, ó, formatar aqui, formato de números, eu quero que seja em moeda, ó, com uma casa decimal, tá? O símbolo aqui, dá um ok, ó, pronto, botei no formato de números, tá vendo? Se quiser centralizar um pouco o título, eu venho aqui, marco, ó, vou só centralizar, centralizei aqui. Tem umas informações aqui no meu relatório, no formato, tá vendo? Então, tudo formatado aqui. Bom, vamos agora, eu vou por filial aqui, separadamente. Quero fazer uma análise por filial. Vamos ver aqui, então. Filial, não quero tudo, não. Eu quero enxergar, na verdade, só o mesmo processo. Aqui estaria marcando individualmente, estão vendo? Mas eu quero selecionar mais de um. Tá, tudo bem, vou deixar os dois aqui. Agora eu vou analisar o Rio de Janeiro, então. Vamos analisar a filial Rio de Janeiro. Tem as informações por produto, tá vendo aqui, ó? De cada vendedor, o que ele vendeu. A Ana vendeu micro e vendeu um mouse. A Carla vendeu 3 produtos. Tá vendo? Só não vendeu um mouse. A Maria vendeu também 3 produtos, não vendeu o teclado. O Pedro vendeu o micro e vendeu o teclado. Eu tenho essas informações aqui. Vamos supor que eu quisesse botar isso aqui em ordem também, do maior para o menor. Eu venho aqui com o botão na direita e vou mandar classificar, ó. Classificar do maior para o menor. O que ele fez aqui? Ele fez uma ordenação, tá vendo? Ordenou aqui, do maior valor para o menor valor. Então, o maior vendedor quem foi? Foi a Maria, seguida de Ana e a Carla aqui. E o Pedro, que foi o último vendedor. Eu tenho, então, o total por produto, tá vendo? E o total geral aqui. Então, vocês viram a flexibilidade que esse tipo de relatório nos oferece? E vamos aproveitar, então, eu gostaria de agora fazer uma análise. Então, o que eu percebi aqui? Então, olha só, o produto, mais que vendido que nós sabemos agora, é o micro, né? O microcomputador. Com 50 mil reais de vendas, tá? Foi só em relação a microcomputador. Então, a maior venda aqui está associada ao produto micro. Vamos analisar agora a informação de Minas Gerais. Eu desmarco o Rio e marco o Rio de Minas Gerais. Dou um ok. Agora a informação é de Minas. Tá vendo? O mesmo processo, já deixou organizado aqui também, veja só. Ele deixou a informação já que o Roberto foi o vendedor que mais vendeu, seguido do Carlos Diva e por último foi José. Venda total 44 mil e o equipamento que mais vendeu foi o micro com 42.500 reais de venda do produto. Vou marcar aqui de novo. Ó. Então você consegue, na verdade, aquilo que eu falei para vocês, com uma tabela dinâmica, eu consigo fazer, na verdade, o quê? Fazer uma análise em cima dessas informações, né? Eu faço uma análise, eu faço um estudo, eu consigo apurar. E outra coisa, vamos voltar aqui, deixa eu botar só por filial aqui, eu vou botar aqui agora o meu relatório, só para mostrar mais outra coisinha para vocês. Tudo aqui, ok. Eu vou colocar por filial aqui, veja só, na coluna. Se nós clicarmos aqui, nesse valor aqui, deixa eu botar em ordem de novo aqui, ó. Classificar, do maior para o menor. Eu quero fazer o seguinte, se nós dermos 2 cliques aqui nessa informação de Rio de Janeiro, o que ele vai fazer? Vejam só. Ele vai criar uma pasta com todas as informações que compuseram aquele dado, tá vendo? Ele pegou todos os dados do Rio de Janeiro, ó, os vendedores do Rio de Janeiro, por produto, quantidade vendido, o seu valor unitário e o seu total. Poderia fazer a mesma coisa agora em relação aqui a Minas Gerais. Repare que ele abriu uma planilha 7 aqui. Se eu der 2 cliques aqui, o que ele vai fazer? Abriu aqui uma outra planilha, ó, com os dados agora de Minas Gerais, olha só. As informações de Minas Gerais. Tá vendo? Para você fazer uma análise aqui. Essa é uma informação que ele gera para você quando você dá 2 cliques. Aqui a tabela original. E aqui nós temos as informações que nós geramos aqui do nosso relatório. Outra coisa que nós temos aqui, por exemplo, se eu clicar com o botão na direita e entrar em opções da tabela dinâmica, você tem um formato aqui de totais e filtros, tá vendo? Você pode tirar também informações. Eu vou mostrar para vocês botando aqui mais dados, por produto, por exemplo. Deixa eu colocar o produto aqui.
Não, o produto aqui na coluna. Pronto. Repare que eu tenho totais por coluna e linha, né? Então, se eu clicar com o botão na direita aqui, opções da tabela dinâmica, se nós formos aqui em totais e filtros, repare que ele diz assim, totais gerais, mostrar totais gerais das linhas e das colunas. Se eu mandar desmarcar a das colunas, vou dar um OK aqui, ó. E vem um OK aqui. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Pronto. Eu vim aqui, ó, opções da tabela dinâmica. Totais aqui. Mostrar totais. Vou botar aqui. Pronto. Colunas aqui. Eu vim aqui em colunas, vou dar um OK. O que ele fez? Ele retirou os totais das colunas. Só deixou o total geral. Se eu tivesse clicado aqui na opção de tabela dinâmica, em totais e filtros, desmarcado aqui, ó. Vou clicar, vou arrastar aqui, dar um OK, ó. Ele tirou também o total das linhas. Tá vendo? Ele tirou o total das linhas colunas. Quero tudo de volta. O que eu faço? Botão na direita, opções da tabela dinâmica. Eu venho aqui na aba de totais e filtros e marco aqui, ó. Em OK. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Tenho aqui formato de layout. Você tem totais de filtros e tem exibição também. Que você pode marcar e desmarcar os botões de expandir e recolher, tá? Isso é para mostrar para vocês. E o meu relatório está aqui, ó. Se eu quiser ter a visão agora por vendedor, eu coloco aqui e está pronto o meu relatório. Tudo bem? Então, só para mostrar para vocês como essa ferramenta ela é extremamente poderosa, tá? E no futuro eu vou mostrar para vocês um gráfico dinâmico também, que você pode trabalhar, pode gerar um gráfico dinâmico. Então, esse na verdade é o potencial da tabela dinâmica. Ela te dá toda essa flexibilidade para você poder o quê? Fazer uma análise em cima dos seus dados, entendeu? Você pode gerar um relatório, mas você pode fazer uma análise em cima dessas informações. E vocês viram que com a tabela dinâmica eu respondi várias perguntas. Realmente eu quero que vocês conheçam e trabalhem com essa ferramenta porque ela é muito importante, tá? Vai facilitar muito a vida de vocês. Com isso, meus amigos, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje sobre tabela dinâmica. Bom, se você estiver gostando desse vídeo, estiver gostando dos vídeos do nosso treinamento, inscreva-se no canal e compartilhe esses vídeos com seus amigos para que eles possam conhecer, utilizar essa poderosa ferramenta chamada Excel. Okay? E se vocês tiverem alguma dúvida, querem algum esclarecimento, pode deixar nos comentários, deixe nos seus comentários. E se você gostou, não esqueça de dar o seu like também, tá ok? Porque é muito importante para o nosso trabalho, tá certo? Meus amigos, eu desejo para vocês um forte abraço, tá? E até meu próximo vídeo.